Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. A gente vai continuar na aula de hoje, ainda falando um pouquinho da nossa climatologia aí, e nós vamos tratar de fazer o quê? Entrar naquela parte assim, que é a parte mais descritiva dos diferentes tipos de clima que nós temos no nosso planeta, né? Então, devido àqueles fatores climáticos que nós vimos na nossa última aula, o que acaba acontecendo? As diferentes regiões do nosso planeta, automaticamente, elas apresentam o quê? Elas apresentam justamente diferentes características climáticas. E o que é que os climatologistas tratam de fazer? Eles tratam de, como a boa e velha ciência gosta, classificar, mostrar essas diferenças, explicar por que essas diferenças elas vão tratar de acontecer, certo? Então essa é a parte importante da climatologia aí. Se nós formos dar uma olhadinha em toda a produção científica a respeito de climatologia, nós chegamos à conclusão de que existem diversas formas de se classificar climas. Principalmente classificação regional, ela é um pouco mais complexa, tá? Mas nós aqui vamos partir de uma classificação que é muito aceita aí na comunidade científica. De quem é que eu estou falando? Estou falando desta classificação que aparece aqui no quadro para você, né? Então, se você for dar uma olhadinha lá, o que é que nós temos aí? Olha lá, ó. Essa classificação, ela é uma classificação que ela surgiu a partir dos estudos de Vladimir Peter Köppen, mais conhecido como Köppen, classificação de Köppen, né? Ele vai levar em consideração nessa sua classificação, basicamente, 3 elementos, que seria o quê? Associação entre temperatura, a pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuvas, e bem como a vegetação que se forma ali, tá? Então, como você pode bem perceber aqui, criou-se o quê? Uma diversidade muito grande de tipos climáticos, certo? Então, olha lá, ó, voltando mais uma vez a nossa telinha aqui, o que nós acabamos tendo? Aqui embaixo dela você acaba percebendo os principais tipos que nós temos. Equatorial, tropical, semiárido, né? Daí nós vamos para o desértico e para o subtropical. Mediterrâneo, temperado polar, frio e o frio de montanha. Então esses são os diferentes e os principais tipos que nós encontramos aí, tá? Necessariamente você não vai precisar saber como é que estão localizados, quais são as regiões que apresentam, porque você pode ver que a quantidade de dados que nós temos nesse mapa aqui é uma quantidade de dados muito grande e muito significativa, né? Mas, por outro lado, entender um pouquinho mais como é que funcionam esses diferentes tipos climáticos, quais são suas principais características, isso é legal, né? Então, o que a gente vai tratar de fazer a partir de agora é analisar alguns climogramas, que são gráficos, que se preocupam principalmente com 2 elementos que eu chamei a sua atenção aqui, as chuvas, a pluviosidade e também a temperatura. Daí nós vamos escolher algumas regiões ao redor do nosso planeta aí, e compreender como é que se dá basicamente esse tipo de caracterização do clima. Vamos lá dar uma olhada então em o que são esses climogramas? Então presta atenção aqui, ó. Primeiro climograma que nós temos, Belém, né, que é uma cidade lá no norte do Brasil. Como é que a gente faz a leitura desse climograma aí? Então você pode ver justamente aqui ao lado que nós vamos ter as temperaturas, certo? E na base do climograma nós acabamos encontrando quem? Nós acabamos encontrando os meses do ano. E lá do outro lado a quantidade de chuvas em milímetros, tá certo? As barrinhas, elas são o quê?
As barrinhas, elas indicam a quantidade de chuvas, certo? E as linhas aí, elas vão tratar de fazer o quê? Elas vão tratar justamente de indicar a temperatura. Então, o que a gente percebe em Belém, por exemplo? Olha lá, ó, os primeiros meses do ano, eles são chuvosos. A partir do inverno, nós vamos ter uma queda na quantidade de chuvas, que voltam a crescer no mês de dezembro. Não é muito fácil isso? E a linha vermelha, o que quer dizer? É a temperatura média aí, um pouco acima dos 20 graus, em média o ano inteiro. Mas não se altera isso entre verão e inverno? Não. Por que a razão que isso não se altera? Baixa latitude. Então isso vai estar muito próximo da linha do Equador e dessa forma nós temos o quê? Não existem grandes variações o ano inteiro. Então, esse aí é uma característica do clima equatorial. Temperaturas elevadas e umidade, como acontece no norte do Brasil, lá na Amazônia, quase na sua totalidade. Tranquilo, não é mesmo? Vamos seguir com o nosso brinquedo aqui, ó. Daí nós tratamos de ver o quê? Uma outra tipo climático, que ele é classificado como clima tropical. E o exemplo que nós usamos aqui é uma região conhecida como Santa Cruz de la Sierra, que vai ficar onde? Vai ficar justamente na Bolívia. Então agora você já percebeu como é que nós fazemos a leitura desses dados aí. O que acontece com essa cidade boliviana por sua vez? Então você perceba lá que existem diferenças significativas nos períodos de chuva, o que é uma característica muito forte do clima tropical, onde nós vamos ter o quê? Verões muito úmidos, certo? E daí o que acontece nos invernos? Invernos com uma quantidade menor de umidade aí, tá certo? Então essas são características importantes. A temperatura também é uma temperatura que ela não vai sofrer grande variação, né? Então as temperaturas máximas e temperaturas mínimas, elas sofrem uma oscilação, uma variação muito pequena durante o ano, tá certo? Vamos lá dar mais uma olhadinha em um outro tipo climático que nós temos aqui. Então presta atenção aqui. Olha lá, ó. Clima conhecido como clima subtropical, que ele é encontrado lá na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Clima interessante, por que acontece com esse clima subtropical? Uma das características que você pode facilmente perceber nele é que ele vai possuir o quê? Chuvas bem distribuídas o ano inteiro, né? E você vai ter uma variação de temperatura muito grande no clima subtropical. Ele é aquele tipo climático que apresenta o quê? As 4 estações muito bem definidas, onde você tem verões com temperaturas mais elevadas e o inverno com temperaturas menos elevadas. Famoso clima subtropical aí, que ele é um clima também importante. Vamos na nossa sequência ver o que nós temos mais aqui. Madrid, na Espanha. Então, olha lá, ó. Clima mediterrâneo. É um tipo climático muito específico que acontece em apenas algumas regiões do globo, né? Como, por exemplo, aqui, né? Uma região mediterrânea. Mas nós encontramos, por exemplo, no sul da África do Sul, nós encontramos aqui no sopé da Cordilheira dos Andes, na Califórnia, tudo isso aí, né? Então, o que vai acontecer? Primeira coisa que nós temos que perceber aí é que Madrid, na Espanha, é uma cidade do hemisfério norte. Então, lá as estações são ao contrário daqui do hemisfério sul. Quando nós temos verão aqui, é o inverno deles, certo? Então, nessa região, no centro do nosso climograma, é o verão europeu. O que acontece com essa temperatura? Olha como essa temperatura sobe exageradamente, certo? Então nós vamos ter uma característica de invernos frios, tá? E verões quentes, uma grande amplitude térmica. Mas, por outro lado, o verão deles vai ter uma característica também que muito chama atenção, que são verões secos, né? Nosso típico clima mediterrâneo aí. Seguindo. O que nós temos mais também? Olha lá, ó. Mais uma cidade que fica lá no hemisfério norte,
Então nós temos que fazer a mesma relação, tá? Cidade de Paris, lá na França, com um tipo climático que é conhecido como clima temperado, certo? Olha lá, ó, batendo o olho no nosso gráfico, o que é que nós acabamos percebendo? Então nós acabamos percebendo que esse clima temperado, lá de Paris, ele é um clima que vai acabar apresentando o quê? Uma boa distribuição de chuvas quase que o ano inteiro, né? Existe uma variação, mas é uma variação pequena. Você não pode dizer que existe uma estação seca e que existe uma estação úmida, né? A grande diferença do clima temperado é que vai acontecer o quê? Diferenças de temperatura, né? Então, onde nós encontramos os verões, que eles são extremamente quentes, e os invernos extremamente frios, né? Para ser mais específico aí, só a título de curiosidade, o caso de Paris aí, a gente costuma dizer que além de temperado, ele é um clima temperado continental. O que significa isso? Significa que ele vai ter uma grande influência da continentalidade, que eu me referia na aula passada, toda essa região central da Europa. Então é isso que vai justificar o quê? Vai justificar a grande variação de temperatura. Nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? É a distância dessas grandes reservas de água, e essas distâncias vão causar o quê? Diferenças diretas também, não tendo uma grande influência da chamada maritimidade. Legal da geografia, meu querido aluno, minha querida aluna, é justamente isso. O que você acaba percebendo? Não é nada caído do céu. Tudo existe uma explicação. Você tem que ir ligando os fatos. Por isso que durante muito tempo, muitas pessoas acreditavam que geografia era o quê? Isso aí é mera decoreba. Mas não é. Geografia, quando você aprende qual é a lógica de funcionamento daquele fenômeno, você vai acabar percebendo que ele se aplica quase para a explicação de diversas regiões ou diferentes regiões do planeta aí. Certo? Então, geografia é muito legal, é isso que eu quis dizer, vender meu peixe. Seguindo lá, o que é que nós encontramos aqui agora? Birleu, República Árabe Saudi Democrática, né? Lá nós vamos ter a presença de um clima desértico, certo? Então a primeira coisa que já salta aos nossos olhos, como nós olhamos um climograma desse, está se referindo ao quê? Está se referindo justamente a essa questão da umidade. Então, por ser um clima desértico, olha lá, quantidade de chuvas é uma quantidade de chuvas muito pequena, se concentrando principalmente lá no inverno deles, tá? Mas, por outro lado, que também chama atenção exageradamente nesse tipo climático aí, é quando nós acabamos sendo o quê? Analisando a linha vermelha, que como você bem sabe, é relativa às temperaturas, né? Então nós vamos acabar encontrando que aí, no inverno, você tem uma temperatura baixa e os verões são extremamente quentes. Então o clima desértico, mais uma vez, ele é o quê? Ele é um clima que apresenta grandes amplitudes térmicas. Olha lá, mais uma vez, a continentalidade funcionando, né? Então no deserto não é só dia e noite. Verão e inverno você também percebe essa amplitude térmica aí, que ela é uma amplitude térmica gigantesca. Tranquilo? Vamos lá, seguindo aqui. O que nós acabamos encontrando aqui? Sisimiut, lá na Groenlândia. Bateu no mapa na cabeça? Você já lembrou de onde fica a Groenlândia, não é mesmo? Muito bem. Groenlândia vai ficar onde? Lá na América do Norte, entre a Europa e o Canadá. Uma região de elevadíssimas latitudes. O que acaba acontecendo com essas elevadíssimas latitudes da Groenlândia? Acaba tendo, ó, mais uma vez aí, hemisfério norte. É o contrário da gente.
Então, o inverno deles, eles acabam tendo o quê? Eles acabam tendo aí temperaturas muito baixas. Tá? O verão essa temperatura sobe. Mas não se iluda você que o subir na Groenlândia dificilmente vai ultrapassar os 10 graus. Tudo bem? E daí nós acabamos sendo o quê? Também nós não podemos dizer que existe uma grande pluviosidade, apesar de as chuvas serem mais bem distribuídas durante o ano. Sendo que nós vamos ter uma maior concentração dessas chuvas, principalmente nesses meses aqui de verão e outono. Beleza? Muito difícil isso, muito complicado. É isso que eu digo para você. Não cai na besteira de ficar decorando. Ah, qual é a temperatura máxima, temperatura mínima do tipo climático polar, como a gente está vendo aqui? Não. Qual é a quantidade média de chuva? Não tem cabeça hoje em dia para ninguém decorar isso aí, tá certo? Último pontinho que eu queria ver com você nessa aula é até retomando um pouquinho daquilo que a gente viu na aula passada, quando nós nos referíamos à questão do quê? A questão da chamada pressão atmosférica. Então eu tinha mostrado para você o quê? Que funciona assim, a dinâmica da atmosfera. Ela é uma dinâmica que ela vai ter como motor principal diferenças de pressão atmosférica. E o que é que eu mostrei também aí para você? Que nós acabamos tendo que isso funciona para o planeta inteiro. As regiões de mais elevadas temperaturas, elas são regiões do quê? De mais elevada pressão. Então aí você vê que se formam justamente as diversas células de circulação nessas diferentes regiões do nosso planeta também. Tá certo? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Mais uma vez, vou deixar sempre aqui para você e trata de fazer. Você pega lá teu livro, nas páginas 683 e 684, tem lá o chamado Desenvolvendo Habilidades. Eu peço para você dar uma olhadinha nisso e me fazer o quê? Os exercícios de 1 a 5. Faz, que é muito importante aí, que vai te ajudar e te ajudar legal. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.